E agora, em primeira mão, vamos ouvir a nota pública que foi publicada hoje pelo CRPD, que é o Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência. O texto é assinado por 8 entidades de peso, entre elas a UNCB. Marcos Aurélio, por favor. Sara, é isso mesmo. A nossa programação no De Olho na Inclusão, na versão ao vivo, quem está acompanhando a gente no ao vivo, tem essa primazia, né? É em primeira mão, nós estamos divulgando essa nota pública, da qual a Organização Nacional de Cegos do Brasil é uma das signatárias, como integrante do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência. É muito importante destacar, gente, que o CONAD está passando por uma crise e o que se pede, principalmente, é a volta ao processo eleitoral normal, é a volta à recomposição eleitoral do CONAD. Então, vamos à nota pública divulgada pelo CRPD. O Comitê Brasileiro de Organizações Representativas de Pessoas com Deficiência, CRPD, organização da sociedade civil sem fins econômicos, que reúne organizações nacionais representativas de todas as áreas de deficiência, tem como objetivo representar esse segmento diante dos poderes públicos, administrações públicas, agentes e operadores sociais e demais organizações e organismos nacionais e internacionais, com a missão de promover, proteger e monitorar a implementação dos direitos dessas pessoas. Item 1. Historicamente, as pessoas com deficiência sofrem com a exclusão social em razão da ausência de políticas públicas eficazes para a eliminação de barreiras atitudinais, comunicacionais e também arquitetônicas, que impedem a plena participação dessas pessoas na sociedade. 2. O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência com status de norma constitucional, observado o artigo 5º, parágrafo 3 da Constituição Federal, assumindo assim o compromisso de assegurar às pessoas com deficiência todos os direitos previstos naquela convenção, entre os quais destacamos a obrigação de realizar consultas estreitas e envolver ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, por intermédio de suas organizações representativas. 3. As consultas estreitas e o envolvimento ativo das pessoas com deficiência por intermédio de suas organizações representativas, segundo a Convenção, devem se dar na elaboração e implantação de legislação e políticas, bem como em outros processos de tomada de decisão relativos às pessoas com deficiência. 4. O Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ou Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, criado há mais de 2 décadas, é indubitavelmente um importante espaço a ser utilizado para a realização dessas consultas estreitas e para o envolvimento ativo das pessoas com deficiência no processo de elaboração de normas, políticas públicas e tomadas de decisões relativas ao segmento. 5. No dia 27 de maio de 2021, as organizações representativas das pessoas com deficiência tomaram conhecimento da interrupção das atividades do CONAD, fundamentada essa interrupção em interpretação intempestiva do Decreto 10.177, de 16 de dezembro de 2019, que, se fosse observado com a devida competência técnica pela atual gestão da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não estaríamos com essa importante estrutura de participação social das pessoas com deficiência inoperante justamente em um dos momentos históricos em que esse segmento mais necessita da adequada atenção do Estado. 6. Importante destacar ainda que o regimento interno do CONAD, nos termos do artigo 14 do Decreto 10.177, de 16 de dezembro de 2019, deveria ter sido elaborado pela Secretaria Executiva do Conselho. E, nos termos do artigo 11 do mesmo decreto, a Secretaria Executiva do CONAD
será exercida pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Porém, em nenhum momento a Secretaria Executiva apresentou proposta de regimento interno a ser apreciada pelo Pleno do Conselho, mesmo havendo sugestão de texto elaborado pelo próprio CONAD, devidamente encaminhado àquela secretaria. 7. No mesmo sentido, vale destacar que, com relação ao mandato dos conselheiros, caberia ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conforme disposto no artigo 7º do referido decreto, a elaboração de regulamento de processo seletivo das organizações da sociedade civil e divulgado por meio de edital, publicado no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de 90 dias em relação ao término do mandato dos membros em exercício, dos membros que estão em exercício. 8. O CRPD entende ser premente a adoção de providências imediatas por parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, objetivando a publicação de edital, chamando as organizações da sociedade civil para participarem de processo eleitoral a ser realizado democraticamente a partir do adequado exercício do voto direto dessas organizações para a eleição de uma composição, uma nova composição do CONAD, como sempre ocorreu nos 21 anos de existência desse Conselho. 9. Por fim, as organizações integrantes do CRPD reivindicam o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e que, no entendimento dessas organizações, se dará com a criação de um Sistema Nacional de Garantia de Direitos, formulado a partir de uma política de Estado, mediante elaboração de lei na qual sejam definidas as estruturas de governança e de monitoramento das políticas voltadas ao segmento de pessoas com deficiência. Que o CONAD seja uma dessas estruturas do Sistema de Garantia de Direitos, com suas competências, composição e funcionamento a ser regulado por lei. Que as políticas voltadas ao nosso segmento possam ser fomentadas por um sistema de fundos similar aos estruturados em favor das políticas destinadas às pessoas idosas, às crianças e adolescentes e às pessoas com deficiência sejam efetivamente, que essas pessoas, as pessoas com deficiência, sejam efetivamente consultadas e envolvidas ativamente na elaboração desse Sistema Nacional de Garantia de seus Direitos. Subscrevem as seguintes entidades: Associação Brasileira de Autismo, Associação dos Familiares e Amigos de Portadores de Doenças Graves, Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a nossa CBDV, Federação das Fraternidades Cristãs de Pessoas com Deficiência do Brasil, Federação Nacional das Associações Pestalozzi, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENES, Organização Nacional de Cegos do Brasil, a nossa ONCB, e Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, ONEDEF. Essa é a nota oficial do CRPD. Moisés Bauer, a tentativa é organizar aquilo que foi desorganizado pelos próprios órgãos chamados competentes e que levou o CONAD a esse limbo, né? O CONAD está numa espécie de limbo, não é isso, Moisés? Exatamente, Marcos Aurélio, e no próprio dia 27 de maio, quando tivemos conhecimento da suspensão das atividades do CONAD, neste programa aqui, pudemos comentar toda a atrapalhada que ocorreu no âmbito da gestão do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mais exatamente na parte operacional e executiva das atividades do CONAD, como foi muito bem descrito nessa nota, e muito bem transmitida pela tua locução, pela tua leitura. Meus cumprimentos também por isso, que pude eu ter acesso mais uma vez ao conteúdo da nota de forma muito satisfatória, muito compreensível. E o que ocorre, né? Além de passar aí mais de um mês sem nenhuma notícia de um edital chamando o processo eleitoral para a recomposição do CONAD, além de estarmos pedindo as providências imediatas para que isso ocorra, nós estamos aproveitando o ensejo para que
a política da pessoa com deficiência possa receber, quem sabe, desse caos, a partir de um caos, um tratamento diferenciado, um tratamento que até então nunca recebeu. Sonho nosso, talvez, mas a gente não pode parar de sonhar. Nós precisamos realmente, em busca de um sistema nacional de garantias dos direitos das pessoas com deficiência, onde o CONAD não seja estruturado por um decreto, com uma fragilidade jurídica imensa, como é e como sempre foi até hoje, mas sim que ele esteja regulado por lei, que a política da pessoa com deficiência ela seja melhor estruturada, como nós referimos aí, com fontes de recursos para o financiamento dessas políticas, a partir de fundos nacional, que pode, por sua vez, se interligar com fundos estaduais e municipais, pensando principalmente na possibilidade de doações de pessoas físicas e jurídicas com incentivo da dedução no imposto de renda, como ocorre já nas políticas setoriais da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Então, nós precisamos aproveitar esse momento que o caos se instaurou no nosso controle social das pessoas com deficiência, para além de reivindicar a imediata recomposição do CONAD, como já falei, sim pedir o fortalecimento da nossa política. Isso não podemos perder de vista e vamos seguir lutando em nome não só das 8 entidades que subscrevem esse documento, essa nota pública, mas em nome de todas as pessoas com deficiência que sequer, muitas delas, conhecem a existência das nossas organizações e do próprio CONAD. Era esse o comentário que eu gostaria de fazer a partir dessa nota, que por si só já é muito clara e contundente no seu objetivo. Muito obrigado, Marco Aurélio.